dia a todos. Agora sim. Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo de filosofia moderna. Eu acho que a plataforma já voltou a funcionar, não é? Então, como ela esteve inacessível para todos nós, obviamente está tudo atrasado, né? Nela. Eu vou postar material agora, tá? Então, todos os sistemas do IFE ficaram fora do ar, e-mail, plataforma, acadêmico, tudo. Então, se vocês tentarem entrar em contato comigo, simplesmente eu não recebi nada, porque estava tudo fora do ar, tá bom? Isso aconteceu porque o data center do IFE mudou de local, então teve que se desligar toda a parte de informática do IFE, para poder levar as máquinas de uma sala para outra. E por isso todo esse transtorno. Mas a notícia que eu recebi é que ontem à noite já as coisas estavam funcionando, mas como era noite, obviamente eu não fui ver, né? Porque era noite. Então a partir de agora, depois da nossa aula, é que eu vou me inteirar da situação dos sistemas, tá bem? Então se alguém me escreveu, eu vou responder tudo a partir de hoje, tá? Assim como colocar material na plataforma, certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre o René Descartes. Eu acredito que eu não consiga terminar hoje, então vou ter que usar um pedaço do próximo encontro. Porque Descartes é grande, né? É bastante coisa. E, enfim, 50 minutinhos, 45 minutinhos não dá conta. Então, o René Descartes, ele é famoso, exatamente, João Gabriel, pela frase penso, logo existo. Essa frase é a conclusão da reflexão do Descartes a respeito do que qual é a primeira verdade que é possível de ser conhecida, né? Se existe alguma verdade a ser conhecida e sendo ela, qual seria? Na verdade, essa frase seria também uma demonstração sobre... Uma demonstração não, né? Seria a verdade evidente, onde nós construiríamos todas as outras certezas. O penso logo existe é a primeira certeza sobre a qual todas as outras são fundamentadas. Vou explicar melhor contando a história desde o começo. A gente viu no módulo anterior que para os filósofos medievais a verdade ela estava vinculada ao conhecimento de Deus. Então, Deus sendo a verdade, Deus sendo o criador de todas as coisas, para a gente saber o que é verdade e o que não é verdade, a gente precisa conhecer o Deus verdadeiro.
E para os filósofos medievais, era o filósofo cristão. O filósofo. É o Deus cristão, o Deus judeu cristão. Voltando um pouquinho na história da filosofia, a pergunta a respeito da verdade, ela já aparecia nos filósofos antigos, Platão, Aristóteles e até mesmo nos pré-socráticos. E é claro que a pergunta sobre a verdade, ela estava vinculada à pergunta sobre o que é realidade, né? Sobre o que é real e o que não é real. Essa foi uma discussão que aconteceu desde os pré-socráticos, principalmente com dois carinhas, chamado Heráclito e Parmênides. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós falamos dos pré-socráticos, eu disse que o principal questionamento filosófico deles era tentar responder por que é que tudo muda no mundo. E diante das mudanças que acontecem no mundo, no universo, a gente tentar determinar o que é real e o que não é real. Os filósofos gregos, eles compreendiam que a realidade ou a verdade, elas são estáticas, elas não mudam, elas são permanentes. Porque se muda, né? Como é que eu posso aceitar que algo seja verdadeiro se mudou? Então, isso significa que antes não era verdade e agora é? Ou deixou de ser verdade anteriormente para se tornar uma nova verdade? É meio esquisito pensar isso, né? Isso é a mesma coisa em relação à realidade. As coisas no mundo mudam. Se elas mudam, como saber o que elas são realmente? Porque se mudou porque antes não era real e agora é? Ou será que deixou de ser real e agora é? Ou então nunca foi real? Essa é a pergunta a respeito do conhecimento da verdade e da realidade. Essa é a ideia por trás do conceito de verdade absoluta, que a verdade é sempre a mesma, independente do contexto histórico, da localização geográfica. A verdade é única e a mesma para todos. É por isso que os sofistas, eles eram tão combatidos na filosofia antiga, porque os sofistas não acreditavam, né? Não defendiam a ideia de uma verdade absoluta. Vocês devem lembrar que os sofistas, eles eram ou relativistas ou céticos, porque segundo os sofistas não é possível conhecer a verdade, não é possível conhecer a essência da realidade, visto que o que nós temos é apenas impressões das coisas. E as nossas impressões, elas mudam conforme as nossas experiências com o mundo e com a realidade, elas mudam. Um exemplo bobo, né? Mas até um tempo atrás, o Joaquim, ele não gostava de suco de laranja. Não gostava. Fazia para ele tomava um golinho e rejeitava o restante. Então,
Aí aconteceu semana passada, eu fiz um bolo de laranja e aí eu falei, olha, Joaquim, fiz um bolo de laranja aqui, experimenta, né? Já que você não gosta de bolo de laranja, mas o sabor do bolo de laranja é diferente. Não tem o gosto da laranja tão pronunciado. E aí ele falou pra mim, não, mas eu tomo suco de laranja, eu gosto. Então eu falei, uai, mas até semana passada você não tomava. O que aconteceu? Que agora você toma suco de laranja. E aí ele falou, ah não, minha mãe fez pra mim, eu tomei e gostei, comecei a gostar. Mudou. Será que eu não conhecia meu filho antes? E agora eu conheço? Será que eu não conheço mais o meu filho? Porque eu conheci uma pessoa que não gostava de suco de laranja e agora gosta. Mudou. Alguma coisa mudou. E ele aprovou o bolo de laranja que eu fiz. Eu acho que no fim das contas é o que importa, né? Então essa era a questão da teoria do conhecimento. Né? Do que é possível conhecer, se é possível conhecer uma verdade, se é possível conhecer a realidade. Essa era a pergunta dos filósofos antigos. Essa pergunta continuou na filosofia medieval, e aí a resposta dos medievais era que sim, que era possível conhecer a verdade, que era possível conhecer a realidade desde que você conhecesse a fonte dessa verdade, dessa realidade, que era Deus. Afinal de contas, Deus, na filosofia medieval, assume as características da verdade absoluta, né? Tanto que uma das definições para Deus é que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Ó, isso é uma característica da filosofia, da ideia de verdade absoluta, que a verdade é sempre a mesma. A verdade não mudou, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E amanhã vai ser a mesma. Então, na filosofia medieval, toda a reflexão filosófica que era feita pelos gregos e tinham como resposta algum elemento da natureza, ou então o mundo das ideias, para Platão, ou então a ideia de substância para Aristóteles, por os filósofos medievais, essa ideia vai ser passada para a figura de Deus. Então Deus é verdade. À medida que eu conheço a verdade, à medida que eu conheço a Deus, eu conheço a verdade. E conheço o que é real, né, e o que não é real. Descartes, ele vai apontar um problema bastante interessante, que todos os filósofos vindos antes dele afirmavam buscar a verdade e afirmavam ter chegado a uma verdade. Só que tinha um problema. Nenhum filósofo concordava a respeito do que era essa verdade. Então, por exemplo, o Heráclito dizia que a verdade era o movimento. O Platão dizia que a verdade, o Parmênides dizia que a verdade era sempre a mesma. O Mateus levantou a mão. Quer falar, Mateus? Estava só testando o botão. Se quiser falar, é só abrir o microfone e dizer. Ah, foi sem querer, tudo bem. Se alguém quiser fazer alguma colocação, né, querer falar, é só levantar a mão e aí abrir o microfone e falar, tá? Bom, então eu vinha dizendo que o Descartes percebeu que
por mais que os filósofos dissessem buscar a verdade e nas suas teorias, dos seus sistemas, falar que chegaram à verdade, eles não concordavam a respeito dessa verdade. O Platão dizia que a verdade era o mundo das ideias, o Aristóteles dizia que a verdade era a substância. Os filósofos medievais diziam que era Deus, porém o Deus do Santo Agostinho era um Deus platônico, o Deus do Aristóteles, o Deus do Tomás de Aquino era um Deus aristotélico. Então, assim, todos os filósofos afirmam conhecer a Deus, mas eles próprios não concordam. Todos os filósofos falam a respeito da verdade, dizem buscar a verdade, dizem ter encontrado a verdade, mas ninguém concorda acerca da verdade. Você pode me dizer, Rafael, mas Deus, essa pergunta não serve em relação a Deus, porque todo mundo acredita no mesmo Deus. Não, né? Se eu perguntar se Deus existe, as pessoas vão dizer provavelmente que sim. Mas se eu perguntar a respeito de Deus, dependendo da religião para quem se pergunta, o Deus é diferente. O Deus cristão não é o mesmo do Deus muçulmano, que não é o mesmo dos deuses hinduístas, né? Então, qual Deus existe? João Gabriel pergunta aqui que o que ele acha legal é que os filósofos pós-renascentistas se interessavam muito por matemática, ciência, etc. Então, essa vai ser a mudança que o Descartes vai trazer, João, que eu vou falar daqui a pouquinho. Só estou fazendo essa construção para entender o que é que o Descartes vai questionar. Qual vai ser o ponto de mudança que o Descartes vai trazer e vai fazer com que ele seja o pai da filosofia moderna. Tá? Agora, João, os filósofos medievais, eles também se interessavam por matemática, por ciência. Existe uma ideia muito equivocada a respeito do conhecimento na filosofia da Idade Média, ou do conhecimento em geral da Idade Média, achando que todos os pensadores eram uns tapados religiosos, o que não é verdade. Não é verdade. Teve muitos avanços na área da matemática e na área da lógica, e a gente não pode esquecer que a revolução científica, as descobertas astronômicas, vai acontecer dentro da igreja. Né? Todos os cientistas da época eram padres, porque era dentro dos mosteiros que aconteciam os estudos. Né? Quem era pensador à época da Idade Média eram os padres, eram os monges cristãos. Então, assim, existe uma percepção muito equivocada que é justamente oriunda do período renascentista, que chamou a Idade Média de Idade das Trevas. Como eu disse antes, como se como só o que acontecia na Idade Média era uma reflexão ignorante e reduzida a uma religiosidade cega, o que de fato não é verdade. O que contribui muito para essa ideia da Idade Média é que a instituição igreja, à época, ela era muito corrompida politicamente, né, principalmente. E aí o que acontecia é que a instituição igreja, ela combatia tudo aquilo que ameaçava a hegemonia de pensamento dela. Então perseguia os cientistas, perseguia os matemáticos, sempre com medo de que as reflexões trazidas por esses pensadores e as descobertas trazidas por esses pensadores, ela
colocasse em xeque o discurso, a narrativa, que é sobre a qual a instituição se fundamentava. Tá? Mas a gente não pode perder de vista que, como eu disse antes, a revolução científica, conhecimento matemático e a própria filosofia, seja Platão ou Aristóteles, elas se desenvolveram dentro da igreja, com os padres, com os teólogos. Tá? Então, houve sim muita reflexão. Inclusive, dentre a educação, na educação na Idade Média, era muito desvalorizada a matemática. Né? Lá tinha o modelo liberal, que eles chamavam de educação, que era o trivium e o quadrivium, né? Que são as ciências liberais, são as ciências, o conhecimento básico para todo e qualquer outro conhecimento, que era letras, matemática, geometria. Eu tenho 2 livros aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então aqui, ó. Esse aqui seria mais ou menos o que se estudaria na escola, né, na Idade Média. Né, que são as artes liberais clássicas. Né? Então, esse aqui é o quadrivium, que são a aritmética, a geometria, a música e a cosmologia. Eram as disciplinas básicas do estudo de qualquer filósofo, pensador da Idade Média. Aritmética, geometria, música e cosmologia. Nossa, o que a música está fazendo aí no meio da matemática? Porque música é matemática. Então, o quadrivium diz respeito à matemática, digamos assim. Né? E tem o trivium. O trivium, ele é relacionado às letras. Agora não lembro quais são. Deixa eu ver aqui. Até o trivium está no pacote ainda. Né? Eu ainda não tive condições de lê-lo. Li esse livro aqui, né? Já li outros, mas esse aqui eu não li ainda. Esse aqui compõe o trivium. O trivium ele é composto pela gramática, a dialética e a retórica. Gramática para escrever, dialética para pensar e retórica para falar. Tá? Então esse era o conhecimento básico na Idade Média. Certo? Eles não eram religiosos tapados, não. Bom, tanto não eram religiosos tapados que nós estamos estudando eles em filosofia, né? Nós vemos eles em filosofia. Mas é como eu disse, a instituição, né, a igreja católica romana, à época, as características dela, né, e toda a corrupção que houve dentro dela mancha essa visão da Idade Média. Bom, voltando então ao Descartes. Então, Descartes vai falar lá no seu livro O Discurso do Método o seguinte: eu estudei na escola, né, os filósofos, e
admiro muito Platão, Aristóteles, admiro todos eles. Inclusive, Descartes estudou numa escola jesuíta. Tá bom? Então, mais uma demonstração aí para vocês verem que o conhecimento na Idade Média não era um conhecimento cego religioso, uma doutrinação religiosa. O Descartes, ele estuda os filósofos gregos numa escola jesuíta. Tá? E aí ele falou assim, estudei, gosto de todos eles, só que me chamou a atenção uma coisa. Todos eles buscam a verdade, mas ninguém concorda a respeito da verdade. Do que é verdade. E aí o Descartes fala o seguinte, o problema deles é que eles fazem a pergunta errada. Eles perguntam sobre o que é a verdade. Vou escrever aqui, né, no chat. Eles perguntam sobre o que é a verdade. E o Descartes fala, essa pergunta está errada. Essa pergunta não é a primeira. Essa é a segunda pergunta a ser feita. A primeira pergunta a ser feita deve ser como chegar à verdade. Então, os filósofos antigos e os filósofos medievais se perguntavam o que é a verdade. Só que o Descartes fala, não dá para saber o que é a verdade se a gente não sabe como chega até ela. Se é que ela existe, né? Se é que a verdade existe, a gente precisa saber como chegar até ela. Então, a grande mudança que o Descartes vai trazer para a filosofia é o giro metodológico. Porque antes de perguntar o que é a verdade, a gente precisa saber do método para chegar até ela. Os filósofos chegavam a ideias diferentes a respeito da verdade porque eles usavam métodos diferentes para chegar até ela. Então, o problema da resposta dos filósofos, na verdade, era um problema de método. Eles usavam um método errado e a conclusão desse método era um conhecimento errado. É igual na matemática. Aliás, Descartes era matemático. Né? René Descartes era matemático. Sabe o plano cartesiano que vocês veem na matemática? Plano cartesiano. Que acho que é coisa de triângulo, né? Então, o plano cartesiano ele foi criado pelo René Descartes. Tchan. Descartes era filósofo matemático. Ele era matemático e filósofo. E toda a filosofia do Descartes ela é fundamentada em cima da matemática. O método cartesiano ele é um método que vem da matemática. Então, o que o Descartes vai dizer? Antes de se perguntar o que é a verdade, é preciso a gente estabelecer o método para se chegar até ela. Porque o método errado leva ao conhecimento errado. É igual na matemática. Se você não usa a fórmula adequada, se você não usa a fórmula correta, você não consegue chegar à resposta correta. Não adianta você aplicar a fórmula do triângulo retângulo para tentar descobrir a área de um círculo. Não vai dar certo.
Você pode até aplicar a fórmula do triângulo e dividir o círculo em vários triângulos, mas você vai ter que usar outras fórmulas, porque a fórmula do triângulo é para o triângulo. Tá? Então é isso. Se você não usa a fórmula correta, você não vai ter resposta correta. Se você não tem um método correto de pensamento, você não chega à verdade. A conclusão que você chega é uma conclusão errada. Essa é a revolução que o Descartes vai trazer para a filosofia. Não só para a filosofia, mas para o conhecimento como um todo. Porque esse questionamento do Descartes, junto com a revolução científica, que tem o Galileu Galilei como sendo o seu maior expoente, e a física do Newton, isso aí vai revolucionar a ciência. E vai revolucionar o mundo, o Ocidente. Porque a gente vai ter o nascimento da ciência como a gente conhece, essa ciência que é baseada no método, que é baseado na matemática, na matematização do mundo, que é baseado na dedução. Tudo isso começa com Descartes e com a sua questão. Antes de perguntar o que é verdade, a gente precisa saber do método. Tanto é assim, essa mudança é importante, que você já deve ter ouvido aí em algum momento dessa história toda de coronavírus. Durante os estudos a respeito das vacinas e de quais medicamentos eram eficazes ou não eram eficazes, alguma notícia dizendo assim que tal estudo que afirmava que tal medicamento ou que tal vacina era eficaz contra o coronavírus, ela foi questionada porque os métodos não eram adequados. Você deve ter ouvido isso, né? Até no caso da cloroquina aconteceu isso. Quando aquele médico, cientista francês, afirmou que a cloroquina era eficiente no combate ao coronavírus, logo um tempo depois vieram as notícias dizendo, olha, esse estudo ele não é confiável porque o cara usou o método errado. Né? O método que o cara usou não permite chegar à conclusão de que a cloroquina é eficiente. Tanto é assim que depois, né, vários estudos mostraram que de fato não tem relação nenhuma. A cloroquina não tem relação nenhuma com o coronavírus. Se você estiver tomando cloroquina para se prevenir do coronavírus e comer um pudim para se prevenir do coronavírus, é a mesma coisa. Dizer que você não pegou o coronavírus porque você tomou cloroquina é a mesma coisa de você dizer que você comeu pudim e por isso não pegou o coronavírus. É a mesma coisa, não tem relação nenhuma. Mas por quê? Né? Os estudos que afirmavam. Vocês podem perceber que todos os estudos que afirmam a eficácia ou não de algum medicamento, sempre a primeira coisa a ser analisada foi o método utilizado para fazer a pesquisa, o estudo. Quem é da química, né, o pessoal da química aí, sabe muito bem disso, né? Que no laboratório você tem que fazer as coisas exatamente como o método diz que é para fazer. Não adianta você chegar no laboratório e tentar inovar no método
Não vai dar certo. No laboratório não tem jeitinho. Ou você segue o método, ou não dá certo. É assim ou não é na química? Quem é da química aí, quem pode atestar o que eu estou dizendo? É a Aka está dizendo, né? É assim. Né? Se você não segue o método, não dá certo. Simplesmente não dá certo. Ou você compreende o método, ou você não chega à conclusão que você deseja. Então, quem traz essa? A Akla afirma aqui, né? É impossível pular etapas e dar certo. Impossível. Alguém da química já tentou dar um jeitinho? Alguém quer dar um testemunho a respeito de tentar ter dado um jeitinho e ter dado ruim? Alguém da química quer comentar? Uma coisa assim que dê para exemplificar mais ou menos o que eu estou dizendo. Tentei fazer tal coisa, tentei dar um jeitinho e deu ruim demais. Alguém quer? Alguém que não tenha vergonha? Assim, vergonha vocês não têm, né? Tem vergonha só na aula. Mas de resto, né? Ninguém ia contribuir comigo. Tá bom, então. Tudo bem. Sem problemas. Mas é isso. É igual bolo, gente. Né? Não sei aqui quantos de vocês já se aventuraram na cozinha. Mas bolo. Você quer acertar o bolo? Segue a receita. Não inventa moda. Segue a receita. O bolo vai dar certo. Não dá errado. Tá certinho. Se você usar os ingredientes na temperatura ambiente, e claro, você conhecer o forno, né? Saber como é que o teu forno se comporta, porque alguns fornos esquentam mais do que os outros, etc e tal. Se você segue a receita, se você segue exatamente o passo a passo da mistura dos ingredientes, como misturar os ingredientes e a quantidade dos ingredientes, não tem como o bolo dar errado. É método. Fazer bolo é seguir o método. Então, né? Que ela fala que não tem testemunho para dizer porque nem tanto, né? A professora é coordenadora do curso de Química. Então não pode tentar. Assim, eu recomendo também que vocês nem tentem, né? Inventar moto no laboratório, porque vai que explode, não é mesmo? Perigoso. Eu sei que tem coisa inflamável no laboratório de Química, então é bom mesmo que vocês sigam tudo certinho, porque se dá ruim, dá ruim pra geral, Luiz. Uma receita? Vocês querem receita de quê? De bolo de cenoura, de bolo de chocolate, bolo de laranja? As receitas são receitas de internet, gente. Eu entro lá no site da Palmeirinha e pego. E faço igual o Palmeirinha ensinou. Inclusive faço bolo até com clara em neve. Por aqui não é pouca coisa não. Tem uma receita que é muito, tem um site que é muito legal também, que o nome é Panelinha. Panelinha. Receita muito legal. Só tem receitas bem fáceis. Eu imagino, o João Gabriel comenta aqui, né, que a ciência diz uma coisa, os alunos dizem, vamos manipular uns dadinhos, né, vamos brincar. Vamos tentar fazer diferente para ver o que acontece, né? Pois é, aí que dá ruim. É aí que os coronavírus saem dos laboratórios e se espalham pelo mundo. Nessa brincadeira. Bom, então já indo para o finalmente da aula, né? O, o, o ponto de mudança que o Descartes vai trazer é justamente esse. Tá? Não se deve perguntar sobre o que é a verdade. Primeiro se pergunta como chegar até a verdade. Então é a pergunta pelo método. E aí o Descartes
Ele é chamado de pai da filosofia moderna justamente por isso. Porque na filosofia moderna, a pergunta não é mais o que é verdade, mas como é possível conhecer a verdade. Essa vai ser a reflexão do Descartes, a reflexão do Francis Bacon, do John Locke, do David Hume, do Immanuel Kant. Né? Como é possível conhecer a verdade? Isto é, qual é o método para chegar até ela? Tanto que um dos principais livros do René Descartes se chama O Discurso do Método, que é o livro onde ele fala que ele descobriu o método para chegar até a verdade, e se todo mundo conseguir o método dele, vai chegar à verdade. Claro que, como todo filósofo, Descartes também é humilde nesse ponto, né? E aí, o penso logo existo, que é a famosa frase cartesiana, ela vem justamente da aplicação desse método cartesiano na busca da verdade. Que esse é o assunto que eu vou falar na próxima aula. O Hugo fala que vai tentar fazer um bolo temático do Tim Maia. Eu não quero nem perguntar qual é a receita, né, desse bolo, porque o Tim Maia era um cara complicado, né? Espero que não seja um bolo ilícito. Enfim, então acho que esse é o ponto da aula, né? Mostrar a mudança que o Descartes traz. Tá? E aí o Descartes vai influenciar todo mundo depois dele, inclusive a gente. Né? Nós somos influenciados pelo Descartes. Essa maneira de nós organizarmos o pensamento em caixinhas, a caixinha da biologia, a caixinha da física, a caixinha da matemática, a caixinha da geografia, isso é consequência do método cartesiano. Ainda que o Descartes fosse um pensador integral, digamos assim, ele era matemático, ele era filósofo, ele foi um dos primeiros caras a descrever o sistema circulatório humano, né? Mas a consequência do método cartesiano vai ser a compartimentação do conhecimento, esse recorte. Né? Quando eu falar do método cartesiano, vocês vão entender melhor um pouco sobre isso. Então essa é a mudança que o René Descartes vai trazer para a filosofia. Deu para pegar, mais ou menos, a ideia? Né? Então, a pergunta sobre o método é a mudança fundamental trazida pelo Descartes. Certo, gente? Então, no mais é isso. Eu vou daqui a pouquinho fazer um bolo de chocolate aqui, que o Joaquim gosta. E ele dando certo, eu tiro uma foto e mando para vocês, para demonstrar aqui meus dotes culinários. Antes eu só sabia fazer salgado, não sabia fazer doce, mas nos últimos tempos eu tenho aprendido a fazer doce. Roberto Carlos. Certo, gente? Então, obrigado e até semana que vem. Nathalie, botou Bob Marley não, né, Nathalie? Tá louco. Acho muito perigoso.